Olá a todos e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre um desporto imensamente agressivo, de grandes impactos e de imensa estratégia acima de tudo. Sim, o xadrez, fora de tangas. Hoje vamos falar de uma das melhores modalidades que alguma vez existiu e que está a ganhar cada vez mais adeptos em Portugal, o lacrosse. Agora a sério. Vamos falar sobre futebol americano, mais precisamente sobre a história da modalidade no nosso país. Antes de começarmos, não te esqueças de dar like no vídeo e de subscrever o canal. Vamos embora. Comecemos pelo ano de 2005, onde surgem duas equipas de futebol americano, os Renegades na região do Porto e os Crusaders na região de Lisboa. Nessa altura as equipas realizavam jogos amigáveis e pequenos torneios com equipas espanholas em campos universitários e parques da cidade. Em 2007 surgem também em Lisboa os Navigators. Estes, juntamente com os Renegades, participaram em duas edições da Segunda Liga Espanhola de Futebol Americano, sendo que no segundo ano os Navigators alcançaram as meias finais. Nesse mesmo ano, no dia 27 de dezembro foi fundada a Associação Portuguesa de Futebol Americano, na altura chamada de Associação Promotora do Desporto de Futebol Americano, NFL. Em 2009 surgem em Paredes os Lumberjacks. Assim nesse ano é jogada a primeira edição da Liga Portuguesa de Futebol Americano. Nesta primeira edição, jogada em 9x9, participaram os Porto Renegades, os Paredes Lumberjacks, os Alverca Crusaders, os Lisboa Navigators e a equipa espanhola convidada, os Galícia Black Towers, com três equipas a disputarem os playoffs. A liga foi ganha pelos Lisboa Navigators, que venceram na final os Paredes Lumberjacks por 45-26. Disputada em Lisboa, no campo de rugby do técnico, com André Monteiro eleito como MVP da final. De seguida os Lumberjacks fazem parceria com o Altis Clube de Paredes, alterando o seu nome para Altis Paredes Lumberjacks. No ano seguinte, os Crusaders terminam a parceria com o Futebol Clube de Alverca, assim deixam de jogar em Alverca passando a jogar e a treinar em Carcavelos, juntando-se ao Lisbon Casual Sports e Social Clube, alterando o seu nome para Lisbon Casual Crusaders. A segunda edição da Liga contou com a participação das mesmas equipas da edição anterior e com uma equipa nova que surgiu na região de Braga, os Maximinos Warriors. Nesta edição passaram 4 equipas para os playoffs e na final disputada no campo do Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, os Lisboa Navigators venceram novamente os Lumberjacks por 38-27, onde António Neves dos Lumberjacks foi eleito o MVP. A terceira edição da Liga, desta vez a ser disputada em 11x11, teve a participação das mesmas equipas da edição anterior e surge novamente uma equipa, desta vez na região de Vila Nova de Gaia, os Candal Kings. Nesta edição da Liga passaram novamente 4 equipas para os playoffs, sendo que os Navigators se tornaram mais uma vez campeões, desta vez vencendo os Maximinos Warriors no estádio 1º de Maio, em Braga. O quarterback dos Navigators, José Pedro, foi eleito o MVP da final. Em 2013, na quarta edição da Liga, os Candal Kings e os Galícia Black Towers saíram da liga. No entanto, várias equipas novas juntaram, tais como os Porto Motes, os Canidelo Celtics, os Algarve Pirates, os Santa Iria Wolves e outra equipa espanhola, os Santiago Black Ravens, com 10 equipas a disputarem a liga pela primeira vez. Face ao grande número de equipas envolvidas, a liga foi dividida em 2 conferências, Norte e Sul, com cada conferência a enviar 3 equipas para os playoffs. A final foi disputada novamente no campo de rugby do técnico em Lisboa entre os Lisboa Navigators e os estreantes Porto Motes, que foi vencida pela equipa lisboeta por 20-12, na qual Marco Madeira dos Navigators foi eleito o MVP da final. Nesse mesmo ano termina a parceria dos Lumberjacks com o Altias Clube de Paredes,
alterando o nome da equipa para Paredes Lumberjacks. Em 2014 os Cruzeiros alteram novamente o seu nome para Cascais Cruzadeiros. Na quinta edição, os Canidelos Celtics e os Santa Iria Wolves saem de liga. No entanto, surgem duas novas equipas, os Maia Mustangs e os Lisboa Devils. Novamente ambas as conferências continham 3 equipas a se classificarem para os playoffs e a final foi disputada mais uma vez entre os Lisboa Navigators e os Maximinos Warriors, com vitória dos Navigators por 34-7, na final disputada no Estádio Municipal de Abrantes, onde o MVP foi o Filipe Grangeiro dos Navigators. Em 2015, a parceria dos Warriors com a freguesia de Maximinos termina, sendo a equipa renomeada para Braga Warriors. Na sexta edição, os Black Ravens abandonam a liga. No entanto, junta-se uma nova equipa do Algarve, os Algarve Sharks. Desta vez os playoffs continham 4 equipas por conferência, sendo que estes jogos de playoffs foram entre conferências diferentes. Na final disputada no Estádio Municipal Sérgio Conceição em Coimbra, os Navigators venceram os Cascais Cruzeiros por 32-13. Conquistando o título pela sexta vez. Marco Madeira foi eleito o MVP da final. Na sétima edição tivemos a adesão dos Braga Black Knights à liga, porém os Algarve Pirates não participaram. Ambas as conferências voltaram a ter 13 equipas classificadas para os playoffs, porém, as rondas Wild Card foram disputadas entre a mesma conferência, mas as meias finais foram disputadas entre conferências diferentes. Desta vez os Lisboa Navigators perderam nos Wild Cards contra os Sharks, terminando assim a hegemonia da equipa lisboeta. A final foi disputada no estádio Professor Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia, onde os Lisboa Devils venceram os Algarve Sharks por 28-26. Tornando-se campeões nacionais pela primeira vez. Pedro Almeida dos Devils foi eleito o MVP da final. Em 2016 os Lisboa Devils participaram na Liga dos Campeões da IFAF, tornando-se assim na primeira equipa portuguesa a participar em campeonatos europeus. Na oitava edição, os Algarve Pirates regressam à Liga e os Maia Mustangs e os Porto Renegades decidem fundir, criando os Maia Renegades. Nesta edição, cada conferência classificava 3 equipas para os playoffs que foram novamente disputados com jogos da mesma conferência, com a final a ser disputada no Estádio Sanches de Miranda em Évora. Os Lisboa Devils venceram os Maia Renegades por 40-35, com Colin Franklin a ser eleito o MVP da final. Na nona edição, os Renegades e os Pirates abandonam a liga. No entanto, juntam-se os Évora Eagles e os Portugal Dragons. Cada conferência classificou novamente 3 equipas para os playoffs, porém os jogos foram disputados entre conferências diferentes, conforme a classificação das equipas. A final foi disputada no Estádio Manuel Marques em Torres Vedras, numa edição inédita disputada por 2 equipas do Norte. Os Portugal Dragons tornaram-se campeões ao vencerem os Porto Motos por 6-0, com Bruno Pintão a ser eleito o MVP da final. Em 2018, a Associação Portuguesa de Futebol Americano cria 2 novas competições. Estas tinham como objetivo o crescimento de novos projetos que tinham dificuldades em começar, contribuir para o desenvolvimento dos projetos já existentes mas com menos apoios, menos elementos e menos sucesso desportivo, bem como dar a chance a jogadores menos utilizados pelas equipas. Surge então o torneio de pré-época nominado por Torneio Fundadores e o Campeonato Nacional que era disputado em 9x9. No dia 22 de setembro do mesmo ano a associação altera o seu nome para Federação Portuguesa de Futebol Americano. O Torneio Fundadores contou com a participação obrigatória das equipas participantes na liga e com a participação da equipa espanhola convidada, os Corunha Towers, num torneio eliminatório, onde os Lisboa Devils se tornam campeões contra os Cruzeiros na final disputada no campo da Rodovia em Braga. O Campeonato Nacional 9x9 contou com a participação de 4 equipas, os Évora Eagles, os Braga Black Knights,
os Lisboa Navigators B e a equipa espanhola convidada, os Corunha Towers. Infelizmente, devido a algumas complicações, duas das equipas acabaram por desistir da competição, tendo sido disputada uma final na cidade desportiva de Lousada, entre os Lisboa Navigators B e os Évora Eagles, com vitória da equipa lisboeta por 45-0. Por consequência do surgimento destas novas competições e com as saídas dos Portugal Dragons, dos Évora Eagles e dos Braga Black Knights, a Liga contou com menos jogos e com a participação de 7 equipas, todas num único grupo, onde os 4 primeiros classificados se apuraram para os play-offs. Na final disputada no Estádio Municipal de Mafra, os Lisboa Devils venceram os Porto Motos por 23-6, tornando-se campeões nacionais pela terceira vez, com David Martins a ser eleito o MVP da final. Em 2019 os Warriors e os Black Knights anunciam a sua fusão, criando assim a Associação de Desportos Americanos de Braga, representada pelos Warriors no tackle e pelos Black Knights no flag. Nesse mesmo ano, o torneio Fundadores deixou de ser obrigatório aos participantes da liga, contando assim com 5 participantes, num formato um quanto confuso. Os Cascais Crusaders venceram os Porto Motos por 33-0 na final disputada no campo do Clube Atlético Alfenense, em Alfena. A federação não entrou em acordo com as equipas supostamente interessadas para a participação do Campeonato Nacional 9x9, porém mesmo assim essas mesmas equipas decidiram criar uma competição 9x9 entre si, denominada simplesmente por Torneio de Futebol Americano, na qual participavam os Évora Eagles, os Algarve Sharks e os estreantes em competições, os Lisboa Lions. Porém o vencedor deste torneio acabou por ser o Covid-19. Quanto à liga, com a saída dos Algarve Sharks, esta contou com a participação de 6 equipas e foi novamente dividida em 2 conferências. Os Porto Motos e os Cascais Crusaders lideravam as suas conferências, ambas com 3 vitórias e nenhuma derrota. Porém a liga foi conquistada pela Covid-19, fazendo assim a dobradinha. Agora, no momento de gravação deste vídeo, as equipas já treinam e esperam voltar às competições ao fim de quase 2 anos. No final de 2021, esperemos que as equipas tenham sucesso e que possam voltar nas melhores condições. Esperemos também que novos projetos possam integrar a liga, como os Lisboa Lions e os Salgueiros Renegades. E foi isto, pessoal. Espero que tenham gostado. Relembro que muitas das informações retiradas para este vídeo são dados disponibilizados pelo Wikipedia e o site alemão Futebol Atual. Caso alguma informação esteja errada, estejam à vontade para me corrigir nos comentários. Se quiserem saber mais sobre este tema, recomendo que ouçam o episódio número 41 do podcast Tudo sobre Futebol Americano do André Amorim. Se quiserem saber mais sobre o futebol americano em Portugal, recomendo que assistam às lives do Coratos e Atacadores e do PT Futebol, que visitem o site Futebol Americano Brasil, que tem cobertura e resumos de jogos em Portugal, e novamente que ouçam os episódios especiais do podcast Tudo sobre Futebol Americano. Queria desde já agradecer à Federação Portuguesa de Futebol Americano, à página e comunidade do PT Futebol, à página da Line Up Network, ao André Amorim, ao site Futebol Americano Brasil, ao fotógrafo Diogo Rogeroni e a todas as equipas que me ajudaram na realização do vídeo com o fornecimento de informações, autorização e até o fornecimento de imagens e fotografias. Todas as redes sociais das equipas, do André Amorim, do fotógrafo Diogo Rogeroni, da PT Futebol, da Line Up Network e da Federação estão na descrição, por isso sigam-nas. Quiero agradecer a los equipos Galicia Black Towers, Santiago Black Ravens y a Coruña Towers el permiso y la entrega de fotografías. Todas las redes sociales de los equipos se pueden encontrar en la descripción. Muchas gracias, hermanos. E é tudo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueçam de meter like no vídeo e de subscrever o canal. Até à próxima.